entender até a próxima pergunta que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, assim, né? Uma das coisas que eu imagino é o seguinte. Hoje, se você se contasse aos seus 15 anos de idade, 12, 15, 18 anos de idade, o que você estaria vivendo hoje, talvez você falaria, cara, não. Primeiro que não é o que eu quero e também não é o que eu nem me vejo fazendo. Mas qual que é a parada, né? É algo que eu sempre digo, que tudo aponta para o nosso propósito. Que é exatamente isso do ciclo que você está falando, né? Começou, terminou e uma nova estação começou. Mas qual que é a questão? Quando que nasceu em você esse senso de propósito, de... Cara, eu entendi o pra que eu nasci, o porquê que eu nasci. Então, desde a minha adolescência, eu comecei a tocar na igreja, né? Tá. E eu sempre cantei, desde moleque. Eu tenho uma música dentro do meu sangue, cara. Dentro do meu DNA. Tudo é música, né? Tudo pra mim é música. Até a palavra tem a música. Até a palavra tem a música. E eu aprendi a tocar sozinho, eu sou autodidata. Legal. A música, cara, eu tenho um dom pra música. Sim. Que é uma coisa, assim, muito de Deus, sabe? Bem específico, né? E aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a tocar contrabaixo sozinho, entendeu? Até onde foi onde você mais fluiu, né? E eu tava muito envolvido com isso. Legal. Por estar vivendo num cenário que era muito desfavorável, né, na minha adolescência, pra juventude, eu não queria ser pastor não, entendeu? Porque meu pai sofria pra caramba, cara. Sim. Meu pai trabalhava secular, ia pra igreja, trabalhava. Sim. E a gente não tinha condições financeiras, era bem pesado, assim, entendeu? E muita traição, essas coisas, né? E eu falei, pô, não quero ser pastor não, quero ser cantor, vou ser cantor. Tal, cantava na igreja, mas também gostava de pregar. Pregava nos adolescentes, nos jovens. Uma palavra e tal, Gostava muito da Bíblia, eu tinha um entendimento da Bíblia, assim, também muito, como eu vou falar, muito natural, assim, pra mim. Legal. Quando eu fiz 18, 19 anos e tal, aí, cara, o chamado pastoral veio muito forte, né? Legal. E aí eu comecei a entender que Deus tinha me chamado pra palavra. Só que eu entendia muito claramente que ia ser no futuro, mas que eu precisava... Tanto que eu sou formado em teologia, eu comecei a estudar teologia ainda solteiro. E aí depois veio o 4x1, que explodiu tudo, né, cara? E aí eu fiz o seminário, o teológico, e depois, na minha denominação, eu tinha que fazer mais um ano de especialização para pastor, que era já quando você estava já indicado para ser pastor. Legal. E aí eu estava recém-casado, e aí eu fiz mais um ano. Mas então eu me formei antes, entendendo que lá no futuro eu sabia que tinha essa parada, entendeu? Então, assim, ficou muito claro para mim que eu ia ser um pastor na minha juventude, de 19, 20. Legal. E aí não tinha como fugir, entendeu? Sim. Onde você corria, Deus estava. E aí acabou, meu irmão. E aquele braço de ferro, né? Exatamente. Então esse propósito estava muito claro para mim ali, assim. Porque acontece, cara? Deus falou assim pra mãe de Sansão, ela não podia ter filhos. Então, ó, você vai ter um filho e ele vai ser libertador de Israel. Sim. Não vai passar navalha na sua cabeça. Ele não poderá beber bebida forte. Não poderá tocar em cadáver. Então, o Senhor deu toda a planta de como seria Sansão e qual o propósito de Sansão. Só que Sansão foi um cara que nunca viveu com coerência com a palavra que ele tinha recebido. Pesado isso. Tudo que Sansão tinha... Ele tinha uma palavra, mas ele era incoerente para... Incoerente. Isso aí. Se envolveu com mulheres... Anulou a palavra, né? Se envolveu com mulheres erradas. Sim. Se envolveu com pessoas erradas, ambientes errados. Sim. E ele brincou com tudo que Deus colocou na mão dele, né? Então ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, mas ele viveu com incoerência. No final da vida dele, ele estava cego. Isso aí. Né? E a Bíblia fala que ele estava ali sendo humilhado pelos filisteus e tudo mais. Então, quando Deus te chama, Deus te dá as ferramentas, Deus vai colocando as pessoas no teu caminho, mas você precisa ter um posicionamento. Se desenvolver, se posicionar para isso. E aí entra a clareza do propósito. Sim. Né? Sim. Isso tem que estar definido. Sim. Né? Tem que estar definido. Você sabe que, assim, né, uma das partes que eu me identifico muito com você, porque você começou falando aí sobre essa questão do seu pai, né? Você, primeiro, que você é filho de pastor, assim como eu.
E o filho sempre vê um cenário que ele olha aquilo e fala, cara, isso é tudo que eu não quero pra minha vida. Eu já decidi, eu não sei o que eu quero ser, mas eu já sei o que eu não quero ser, que é ser pastor. Né? E eu lembro que assim, cara, eu tenho certeza que isso aconteceu com você também, né? A minha adolescência toda, por ser filho de pastor, eu cresci debaixo de pessoas que sempre falou pra mim, cara, você vai ser pastor. Porque Deus vai te preparar para o ministério, você tem um chamado e tudo mais. Mas aquilo nunca fez sentido pro meu coração, sabe? E não por um desejo meu, mas eu falo assim, nenhuma palavra, sabe aquela palavra que fala, opa, veio de alguém que carrega uma... Ali tem uma voz diferente, tem uma autoridade diferente falando. E eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a primeira vez que você veio aqui, eu lembro até hoje, o meu pai me chamou e você me conhece, sempre fui o cara do bastidor, né, e tudo mais. E aí você falou, cara, chama seu filho pra mim lá, pastor Mirko. E aí meu pai me chamou e ele falou, pastor Marcos Chaves quer falar com você, vai lá na sala. E quando você me chamou, eu fui até você falou assim, vamos entrar no berçário aqui que eu quero falar com você. Ele falou, cara, eu tava aqui ministrando e Deus colocou no meu coração, é muito forte isso que eu vou te falar. Você tem um chamado específico pro Deus está te chamando para o ministério, Ele já colocou isso dentro de você. E vou te falar, ali eu acho que eu tinha 19 ou 20 anos. Isso, nós estamos falando de praticamente 10 anos atrás. Caramba. E cara, quando eu ouvi aquilo, realmente de todas as vezes que eu ouvi alguém falar, a primeira vez que realmente foi uma palavra que fez sentido foi a sua. Caramba. E aí... Eu me lembro do momento assim que eu te liberei uma palavra sobre a tua vida, mas sinceramente... Sim. Mas aí a gente vê como é incrível a maneira como Deus usa, né, cara? Porque, olha que incrível, né? O processo que você viveu foi exatamente o mesmo. Que você... Porque filho e tal, e a gente, né, aquela parada. E aí, cara, quando eu ouvi da maneira como você colocou, eu falei, cara... Glória a Deus. Tem algo diferente ali, tem uma autoridade, né, diferente falando.